Bom dia, Magda. Bom dia, Alex. Tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Magda Portugal, sócia da Portugal Investimentos, e estou aqui com o nosso sócio Ricardo Vélez, nosso CIO, e vamos conversar com o economista Alexandre Schwartzman. Alexandre Schwartzman é um economista, doutor em economia pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Foi economista-chefe de diversas instituições financeiras, entre elas o Banco Indosuez, o Banco ABN AMRO, o Banco Santander Brasil. Foi também diretor de assuntos internacionais do Banco Central do Brasil. E hoje é sócio-diretor da Schwartzman e Associados e escreve colunas para vários veículos de notícias econômicas, é professor da INSPER e é nosso conselheiro da Portugal Investimentos. Alexandre, hoje a gente está aqui para conversar sobre essa enorme recessão global causada pela crise do coronavírus. Como isso vai afetar a nossa economia e, o mais importante, que é o que todo mundo quer ouvir de você, como nós vamos sair dessa crise econômica causada pelo coronavírus? Bom, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela oportunidade, obrigado, Magda, obrigado, Ricardo. Enfim, eu gostaria de ter boas notícias, mas acho que a gente vai sair muito. Se você está perguntando uma saída, eu acho que a gente vai sair muito fragilizado. Como a gente vai sair? Enfim, eu acho que vai ter que ser basicamente com uma forte muleta vinda principalmente do Banco Central e mais, acho que, na verdade, dos bancos centrais globais. Então, de fato, nos pegou de surpresa isso, né? O desenvolvimento da pandemia, as primeiras notícias que apareceram, né? A gente começou a ver, a minha reação inicial, eu confesso, foi, bom, a gente está passando por uma coisa parecida que aconteceu lá atrás, aquele episódio de SARS que teve no começo do século, deve ser uma coisa que, enfim, tem ali algum impacto, mas ela fica limitada ali à Ásia, né? Então, algum problema com as nossas exportações. O que a gente não imaginava era, basicamente, uma coisa assim, a última vez que nós tínhamos visto uma pandemia dessas proporções faz praticamente um século, foi a gripe espanhola, injustamente chamada espanhola. Uma das coisas que a gente descobriu ao longo desse processo é que ela não tinha nada a ver com a Espanha, era só que a Espanha foi a primeira a divulgar que estava tendo uma epidemia. Mas, enfim, um episódio em 100 anos nos levou a uma revisão extraordinária. Quer dizer, na ausência de medidas para evitar a propagação da pandemia. E com a experiência que tinha sido observada, seja no caso da China, verdade que limitada a Wuhan, e principalmente com o que aconteceu com a Itália, né, onde houve uma demora para reagir, permitiu que os sistemas de saúde ficassem sobrecarregados, verdade que o mundo todo, né, como uma forma de reduzir o ritmo de propagação da epidemia, entrou nesse modo de quarentena, né, a palavra em inglês é lockdown, prefiro usar quarentena aqui, mas que levou a uma revisão dramática de toda a atividade econômica, não só no Brasil, mas principalmente no mundo. Quer dizer, vale dizer que o Fundo Monetário Internacional, que vinha com uma previsão de crescimento ali na casa 2,7, 2,8 para esse ano, mais ou menos em linha com todos os. Aliás, a minha desconfiança é que chega no começo do ano, o Fundo Monetário já bota um número entre 2,5 e 3, porque é sempre mais ou menos isso que dá. Mas o fato é que teve uma revisão expressiva esse ano, até onde eu consigo ver, ela me parece um tanto otimista, mas fala ali na possibilidade de uma queda aí da ordem de 3% no PIB global, com redução expressiva na área do euro, 7,5%, é mais ou menos o número que, inclusive, ontem a Comissão Europeia estava falando uma queda também bastante expressiva de PIB americano, 6%. Quer dizer, quem escapa de queda são os poucos, notadamente a China, mas mesmo a China está falando de um ritmo de crescimento muito baixo. Basta lembrar, a China teve seu primeiro PIB trimestral, é verdade, negativo, em mais de 40 anos. Né? Então,
é uma mudança radical. Tem uma ideia, assim, que acho que, se não me engano, a última vez que a China tinha registrado um PIB negativo, né, o Mao Tse-tung ainda estava vivo. Então, esse vírus conseguiu, de fato, né, fazer um estrago que, assim, é equivalente à existência de um tirano genocida como o Mao Tse-tung. Então, realmente um problema sério nessa economia e, obviamente, né, com impactos que reverberaram pelo globo de maneira geral. Ele ele é diferente do impacto que a gente viu na Grande Recessão. A Grande Recessão ela começou como uma crise no sistema financeiro, né, questão de subprime, etc., e eventualmente ela foi, por causa dos mecanismos de crédito, ela foi impactando o resto da economia. Então ela foi uma crise muito mais sentida, onde havia uma dependência maior de crédito, então construção, por motivos óbvios, a indústria com o setor de serviços mais ou menos isolado à época, né, para uma situação que hoje a cadeia de causação é praticamente a reversa. Por força da quarentena, a gente tem visto um efeito muito maior global no setor de serviços, então a gente tem visto ali números absolutamente inéditos, né? Tem essa medida, né, o PMI é Purchase Managers Index, quer dizer, basicamente um índice de gerentes de compra, que tenta medir mais ou menos em tempo real o que vem acontecendo. Esse índice, por construção, ele define 50 como um nível de estabilidade, medidas acima de 50, expansão, abaixo são contração, e a gente tem visto a parte de serviços assim caindo bem abaixo de 30. Acabou de ser divulgado o PMI de serviços para o Brasil, o PMI de serviços do Brasil caiu ali para casa de 27, quer dizer, também um nível absolutamente inédito, né? Então, mostra uma contração forte no setor de serviços. Ela precedeu a contração da indústria, a indústria também está vindo, né? Também tem a questão, seja da dificuldade de você ter os trabalhadores por força da quarentena, seja por falta de demanda, mas a indústria também vem numa trajetória de queda, de maneira geral, né? Então, a gente tem visto ali isso, de alguma forma, está contaminando o setor financeiro também. Então, a gente tem, entre outras coisas, né, tem um número ali de algo como 50 bilhões já de provisões feitas pelos principais bancos europeus e norte-americanos para as perdas que devem acontecer ao longo do processo. Então, vamos dizer, o eixo de causação, dessa vez, ao invés de começar no setor financeiro e perpassando pelo resto da economia, ele começou pelo lado real da economia, notadamente serviços, e tem pego ali a questão financeira. E a reação das autoridades, de maneira geral, tem sido uma reação, primeiro, de redução de juros. A gente viu isso marcadamente no caso da economia norte-americana. Era a única que ainda tinha uma taxa de juros moderadamente positiva, já trouxe ela de volta para zero. A Europa e Japão, que já vem com juro em zero, estão voltando, de alguma forma, também de tentar afrouxar a política monetária, mas quem está liderando esse processo é os Estados Unidos, inclusive para evitar que esse problema financeiro se propague. O que a gente tem visto, inclusive, é o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, entrando agressivamente na aquisição não só de títulos públicos, mas, de maneira geral, estendendo crédito para a economia como um todo. A ideia é justamente evitar que isso daí, de alguma forma, acabe pegando as empresas. O fato é que o problema que se coloca lá fora é, em alguma medida, também o problema que se coloca aqui dentro. De uma forma ou de outra, a gente está vendo uma série de empresas fechadas por força da quarentena, as pessoas presas em casa, e o resultado dessa história toda é mais ou menos óbvio. Quer dizer, a maior parte dessas empresas não tem condições de passar um período longo sem qualquer receita, que é exatamente o que a gente está verificando. Então, elas têm uma incapacidade de gerar receita, as pessoas não estão produzindo e as pessoas não estão comprando, né? Então, uma das medidas que a gente vê, de maneira geral, acontecendo é uma tentativa de manter essas empresas ainda viáveis pela extensão de crédito para elas, né? A ver se essas empresas ainda estão dispostas a tomar crédito. Isso é uma outra discussão, mas a ideia de
que elas consigam sobreviver para que não se perca o capital organizacional dessas empresas, que é uma maneira mais bonitinha de dizer. A empresa que está ali operando hoje tem uma certa forma de operar, conhece os clientes, sabe seu processo, tem as pessoas que trabalham, ela funciona de alguma forma. Se essa empresa, por força da quarentena, desaparecer, né, pode até vir outra no lugar dela, mas é uma empresa que teria que refazer basicamente do zero o que ela primeira estava fazendo. Né? Então, vai ter que reconstruir uma base de clientes, vai ter que contratar trabalhadores que não conhecem, vai ter que montar uma organização. Então, de maneira geral, a ideia é preservar esse capital organizacional. Por outro lado, a gente tem uma série de trabalhadores que foram colocados numa situação de perderam o emprego, efetivamente. Alguns perderam o emprego, outros não perderam, mas ainda estão em casa. Aí depende de cada mercado de trabalho. A gente tem visto, agora saiu o número não é um número oficial, é o ADP, mas ele sugere alguma coisa como 20 milhões de americanos que perderam, 20, 21 milhões de pessoas que perderam o emprego desde o começo da crise. A gente já tinha mais ou menos uma ideia a esse respeito. Quem segue ali os pedidos iniciais de seguro-desemprego tinha visto, de fato, números também inéditos. A gente saiu de uma situação em que o número de pedidos de desemprego saiu da casa de 200 mil por semana, que é mais ou menos o normal, né? Em situação de crise, a gente tinha visto 600 mil numa semana, a gente teve leituras de mais de 6 milhões. Então, de fato, é um negócio devastador, né? E aí a gente vê uma situação na qual o mundo todo está tentando manter esses trabalhadores, né? Essas pessoas que perderam seu rendimento. Então, o que a gente vê desde iniciativas. Então, Estados Unidos tomou uma abordagem que tudo bem, a gente paga seguro-desemprego, você está demitido, mas você vai receber ali alguma coisa, e tem outras experiências em que o setor público, de alguma maneira, ou financia ou se responsabiliza pela folha de pagamentos. No Brasil, em particular, a gente tem visto ambas as abordagens. A gente ainda não tem números muito concretos a respeito do que está acontecendo. A gente viu, por exemplo, iniciativas do governo no sentido de financiar um pedaço da folha de pagamento, né, para pequenas e médias empresas. Então, colocou ali o Tesouro Nacional, junto com os bancos, uma linha de crédito de 40 bilhões por 2 meses, né, 20 bilhões por mês, para que as empresas pequenas e médias pudessem tomar dinheiro emprestado. Esse dinheiro não vai para as empresas, vai direto para os trabalhadores, mas as empresas é que têm que tomar esse crédito. Né? E as medidas de flexibilização de mercado de trabalho, que já existiam lá fora, notadamente na Alemanha, é o blueprint para todo mundo. O Brasil, de alguma forma, também indo atrás disso, a ideia de uma redução proporcional de jornada e salários para reduzir custos, com o setor público repondo um pedaço desse gasto para tentar manter a renda dessas pessoas. Então, a ideia é, simultaneamente, uma rede de segurança para preservar o capital organizacional das empresas, para que as pessoas tenham para onde voltar em algum momento que a quarentena for superada. A pandemia vai demorar mais tempo, a quarentena provavelmente menos, né? E, obviamente, também garantir o sustento de uma série de grupos que perderam seus empregos. Né? No caso do Brasil, tem algumas características que eu pretendo falar mais à frente. Mas o fato é que a gente tem ali uma situação grande, quer dizer, uma reação muito forte de política fiscal, em particular, não só monetária, essa questão de baixar juro para o Banco Central trabalhar, mas a gente vê, enfim, um esforço grande de ampliação de gasto por parte de uma série de países. Então, a gente tem ali, de maneira geral, inclusive os países mais ricos liderando esse processo, né? Então, a gente vê números ali na casa de 5% a 8% do PIB de expansão fiscal nos países desenvolvidos, notadamente OCDE. A gente está falando aqui, então, Canadá, Japão, Estados Unidos, Islândia, enfim, os países europeus de maneira geral. O Brasil, nesse contexto, até uma expansão considerável, a gente vai falar dela a seguir, mas uma expansão aí da ordem de 4%. Esse, então, é o cenário
global que a gente vê. A economia sofrendo um choque absolutamente inédito, né, entrando em colapso, um colapso não só por força de demanda, mas também por força de oferta. A demanda parece ser mais forte no caso, a gente tem visto isso porque, com raras e nada honrosas exceções, de maneira geral, a inflação vem caindo ao redor do mundo, o que sugere que o impacto de demanda é mais vigoroso do que o impacto de oferta, né? E o mundo tentando reagir. Mas a grande verdade é que essa reação ela é muito mais no sentido de evitar um impacto ainda maior do que conseguir reverter isso daí, porque, de fato, é muito grande, é muito além da capacidade de resposta de política econômica de maneira geral. A gente vê um mundo onde a parte que mais nos interessa, em particular, commodities, estão entrando em colapso. Então, a gente acompanhou ali há pouco, quer dizer, um negócio, se me falassem há 2 meses, eu diria que seria uma coisa insana, mas a gente chegou a ver preço de petróleo negativo. Obviamente, era um contrato só que estava vencendo, não tinha onde guardar o petróleo, então quem estava pagando para levar embora o petróleo. Mas mesmo desconsiderando isso, a gente tem visto petróleo nos níveis mais baixos de mais de 20 anos, corrigido pela inflação, é bem mais do que isso. De maneira geral, um cenário de preço de commodities despenca, onde também, de maneira geral, o dólar, né, os ativos de baixo risco, estão principalmente nos Estados Unidos, eles passam a ser o objeto de desejo de todo mundo. Então, não só uma valorização forte do dólar, mas a gente vai ver uma valorização dos títulos do Tesouro norte-americanos. O corte de juros de curto prazo explica um pedaço, mas não explica tudo do que aconteceu, que a gente está vendo ali os juros de 10 anos dos Estados Unidos abaixo de 1%. Então, é de fato um movimento de busca pela qualidade que está fazendo isso. Então, é um mundo de dólar forte, é um mundo de preços de commodities baixo e é um mundo em que os prêmios de risco, de maneira geral, sobem, porque ninguém está disposto a carregar ativos mais arriscados. E o resultado dessa história, né, no caso de Brasil, é uma valorização muito forte do dólar, talvez a face mais visível. Não é que sejam só forças externas, tem movimentos domésticos que eu pretendo explorar ao longo da palestra, que também explicam, eu acredito, uma parte desse enfraquecimento do real, do fortalecimento do dólar, mas lembrar que o pano de fundo disso é um pano de fundo que necessariamente implica um dólar mais caro, seja porque ele se fortaleceu com relação a todas as moedas, seja porque o preço das commodities caiu e o real tem uma relação muito estreita com o preço de commodities. Tipicamente, quando o preço de commodities sobe, o real se valoriza. Quando esses preços caem, o real perde valor, e a gente não tem nenhuma exceção nesse processo, e também porque os prêmios de risco aumentaram, e isso também, quer dizer, quando a gente olha lá o histórico do real contra os prêmios de risco, eu estou aqui mais pensando no CDS, quer dizer, o seguro contra um default soberano de Brasil, o nosso CDS para um ano chegou a tocar abaixo de 1% no começo, para 5 anos, perdão, chegou a tocar abaixo de 1% no começo de 2020, né? Ele tem oscilado aí na casa de 3 pontos percentuais, ou seja, também tem um movimento que leva a uma pressão forte no dólar. Então, essa piora que a gente tem visto, né, ela, entre outras coisas, se expressa nesse movimento que a gente tem observado na moeda norte-americana. Aí, obviamente, eu não sei o que vai acontecer com o dólar, mas assim, eu não acredito que isso aí seja um movimento extraordinariamente especulativo, não. Acho que, de fato, houve uma piora, pelo menos de alguns dos fundamentos, os fundamentos externos da nossa taxa de câmbio, certamente indicam um dólar mais caro, é isso que a gente tem observado. E pegou o Brasil num movimento assim... não, a gente não estava a poucos milímetros do paraíso, né? Quer dizer, eu vi recentemente o ministro da Economia falando, a gente estava quase lá quando veio... Não estávamos quase lá. A gente fica num processo
de recuperação muito lento, né? As indicações que nós tínhamos ali do começo desse ano sugeriam que a gente talvez conseguisse acelerar um pouco o ritmo de crescimento, tinha andado na casa de 1% ao ano de 2017 em diante. A verdade assim, que a partir de meados de 2019 a gente já estava andando numa velocidade que seria compatível com um crescimento aí na casa de 2%, um pouquinho acima disso. Enfim, mas não era milímetros do paraíso, e ao contrário também do que o presidente dizia, a economia não estava voando. Então já pegou a economia brasileira fragilizada do ponto de vista de crescimento e fragilizada da questão do ponto de vista fiscal, que é o assunto pelo qual que eu pretendo abordar mais ao final aqui dessa apresentação. Mas o fato é que era uma economia que já vinha crescendo pouco, né, e levou esse choque considerável. E a resposta que a gente está vendo no Brasil não é diferente da resposta que a gente está vendo no resto do mundo, eu já mencionei, quer dizer, essa manhã saiu o nosso PMI, nosso índice de gerente de compras e serviços, né, inédito, caiu ali para metade do que seria um ritmo, o nível considerado, vamos dizer, de estabilidade. Então, a gente vê a mesma coisa do lado da produção industrial. A gente teve ontem a divulgação da produção industrial de março. Lembrando, março ainda não é um retrato fiel do que a gente está vivendo hoje. A quarentena começou já dentro de março, mas, de qualquer forma, mostra ali uma queda da produção industrial no mês da ordem de 10%. Muito provavelmente a gente vai ver um nível ainda maior de queda do produto no país. Antecipando um pouco, eu estou trabalhando com um número de redução de PIB no Brasil, na casa de 5,5%, 6%. Confesso que isso não é mais do que um chute educado. Nenhum dos modelos que eu tenho hoje tem condição de dar uma visão um pouco mais estruturada a respeito, mas, enfim, um pouco com base no que a gente está observando, um pouco de, como disse, um chute educado à frente. Eu acho que é bastante razoável imaginar que, ao invés de crescer 2% ou 2,5%, que a gente imaginava, a gente vai ter uma contração muito expressiva de PIB no Brasil. Não, o curioso nessa história, vocês me devem usar a palavra curioso nesse contexto, mas, de qualquer forma, a gente viu o dólar disparar, né? E, normalmente, o que se imaginava é que a gente viria um cenário em que a inflação iria atrás. Não é o que a gente está observando. Também, no caso brasileiro, o que a gente observa é uma queda muito rápida da inflação. Nem de tudo, quer dizer, obviamente tem uma mudança aqui de preços no meio do caminho. Se for olhar o que está acontecendo com a parte de alimentos, tem pressões para cima. Numa série de outras coisas, notadamente serviços, a gente tem visto pressões muito expressivas no sentido oposto, para baixo. Então, a gente está vendo preços de serviço caindo por razões óbvias, que não tem demanda nenhuma, então está despencando. Tem um item em particular que costuma fazer, às vezes joga essa inflação de serviços, dependendo do mês para cima ou para baixo, mas preços de passagem aérea está despencando, razões também óbvias, né? Ninguém está pensando em viajar nesse momento. Aliás, né, nós tínhamos em março, né, uma viagem para Portugal, teve que ser postergada. Mas postergada, isso. Teremos com certeza. Né? Mas, enfim, então, a gente tem visto uma queda de maneira geral na inflação. Você vê uma queda nas medidas, não só na inflação cheia, mas nas medidas de inflação que tentam, de alguma forma, tirar o que é acidental, o que é esporádico. Elas mostram um processo inflacionário muito bem comportado, apesar da desvalorização muito forte do real nos últimos meses, nas últimas semanas. Né? Então, nós estamos contemplando concretamente a possibilidade da inflação ficar abaixo de 2% esse ano. Lembrando, a meta para esse ano é 4%, né? Com o limite inferior deveria ser 2,5%, a inflação vai ficar provavelmente abaixo do limite inferior, mas é uma coisa que não se esgota nesse ano. Né? Quando a gente tenta olhar para frente de novo, é um exercício complicado, porque a gente está estamos passando por mares nunca antes navegados. Né? Então, muito do que a gente imagina conhecer da economia brasileira talvez não seja válido, mas, de qualquer forma, dentro do que a gente consegue projetar para o futuro, a gente começa a ver também sinais de que a inflação para 2021
está caindo, né? As projeções de inflação de mercado já andam ali na casa de 3,4, meta para o ano que vem é 3,75. Isso aqui eu estou me referindo, obviamente, à pesquisa que o Banco Central faz toda semana com economistas, analistas como eu, né? Então, a mediana dessas projeções já caiu abaixo da meta e segue caindo, mas não é só ali, não. Se a gente for olhar nos mercados, onde, de fato, os operadores colocam dinheiro nisso, então, olhar ali na comparação dos juros nominais com juros reais, que é basicamente a comparação de uma NTN B com uma LTN, por exemplo, né? Quer dizer, um prefixado com alguma coisa indexada à inflação, também mostra projeções ali de inflação implícita para os próximos 12 meses na casa de 1,5%. Está um pouco distorcido, mas, de qualquer forma, assim, ninguém está vendo um cenário de pressão inflacionária muito forte. Então, não é só para esse ano, mas uma coisa que persiste, a gente imagina. Então, o Banco Central já cortou o juro, a gente tem uma reunião do Copom hoje, muito provavelmente a gente espera uma nova rodada de corte de juros, né? Aparentemente, está apressado ali, uma coisa na casa de 75 pontos, quer dizer, um movimento que repete o movimento observado na reunião passada. O que eu imagino, espero, torço, anseio, é que, além do Banco Central cortar juros, ele dê uma demonstração de entendimento de que, de fato, isso aqui é um choque muito severo, né? Na reunião passada, né, o Banco Central me pareceu assim, muito exageradamente tranquilo com respeito a isso, quer dizer, então cortou 75 pontos na taxa de juros e deu uma mensagem, não, fica tranquilo que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Eu acho que vai cortar juros e vai ter que cortar mais juros. Isso está vindo assim, de alguém que, de maneira geral, sempre esteve na ponta oposta, né? Eu sempre fui muito preocupado com essa questão inflacionária. Não é a preocupação que eu tenho hoje. Não, a preocupação que eu tenho hoje por motivos óbvios. Eu era preocupado com a inflação alta, quando a inflação estava alta, a perspectiva de inflação crescendo. A gente está vendo uma inflação baixa, a perspectiva de inflação ainda abaixo da meta. Eu acho que o Banco Central tem que se mover no sentido de prover o estímulo necessário para que a economia tenha um desempenho melhor, né? E, portanto, a inflação não fique tão abaixo da meta. Não estou nem me referindo a esse ano. Esse ano, acho que já não tem muito que o Banco Central possa fazer por esse lado. Tem outras coisas que ele pode fazer, mas certamente que não só corte de juros, mas dê sinalizações que vai continuar reduzindo a taxa de juros, né? Então, Alexandre? Bom, enquanto você vai falando, as perguntas estão pipocando aqui, porque numa live as pessoas interagem muito. Então, eu estou tentando encaixar no que você vai falando alguma coisa que talvez não tenha sido respondida, mas que você já passou pelo assunto. Para mim está respondido. Mas as perguntas são, uma vez que sai Milton Friedman, do Paulo Guedes, com o liberalismo econômico, e entra o Keynes com a sua gastança pública para promover a economia num pós-guerra, porque o coronavírus é uma guerra, essa inflação, então, mesmo assim, não te assusta uma volta da inflação com o gasto público aumentando? Não para hoje. Esse acho que é um ótimo gancho, Magda, pelo seguinte, de fato a gente está tendo uma reação, como eu já tinha mencionado rapidamente, mas aqui acho que vale a pena explorar isso. A gente tem uma reação considerável também de política fiscal. E no contexto que a gente está vivendo, esta reação me parece justificada. Tá? Não porque eu acho que isso daí é a saída para que a gente volte, não é para a questão de crescer. De novo, a minha preocupação nesse momento é a seguinte, a gente precisa botar uma rede de proteção social. Não existe seguro para a pandemia. Né? Se existisse, né? Então, sei lá, a gente tem, nós não temos grandes desastres naturais, mas sei lá, você está na Califórnia, você compra seguro contra terremoto. Né? Você está na Flórida, você compra seguro contra furacão. Então, de uma forma ou de outra, quando um evento desse acontece, você tem ali. Então, é bastante razoável que os residentes da Flórida vendam seguro, residentes da Califórnia vendam seguro para os residentes da Flórida contra furacão e comprem deles seguro contra terremoto. Porque, né, enfim, então, o mercado de seguro funciona razoavelmente bem. A gente não tem seguro contra uma pandemia. Então, acho que isso daí
essa rede de proteção que nós não tínhamos no Brasil foi criada, ela é importante para... que senão vai ter gente que vai morrer de fome, ponto final. Sim. A gente pensar assim, o mercado de trabalho do Brasil, ele tem um pedaço grande de trabalhadores informais. Informais é que eu estou sendo bem lato. Informal quer dizer, não só as pessoas que trabalham sem carteira, sem estarem registrados, mas tem um monte de gente de conta própria. A recuperação de mercado de trabalho no Brasil, que não foi pequena, quer dizer, só para dar um número rápido, a gente tinha, quando começou a recessão da Dilma, nós tínhamos 92 milhões e meio de empregados, caiu para 89,5, perdemos 3 milhões de postos de trabalho de 15 a 17, de 17 até 20 a gente tinha recuperado quase 5. Mas, nessa recuperação, foi pesado em cima de conta própria e informal. Na hora que vem a crise, quem perde o emprego é conta própria e informal. O formal também, mas o formal se resolve por meio daquele auxílio que o governo está dando, de pagar um pedaço do salário de quem teve jornada de trabalho reduzido. O informal não tem como. Então, essas medidas, então, R$600 por mês. Então, a gente coloca o bolo disso. Né? A gente está falando de uma expansão fiscal, quer dizer, um volume de gastos, que entre gasto e corte de impostos, mas é principalmente gastos, se aproxima de 300 bilhões de reais para esse ano. A gente tem dinheiro para isso? Não, obviamente a gente não tem dinheiro para bancar isso. De onde está saindo? Na mesma forma, você tem uma pessoa, você vai para o hospital, que eu espero que não aconteça com ninguém aqui, você não tem seguro-saúde, você vai se endividar. Vai sair endividado, ou vai se endividar com o hospital, vai se endividar, porque você sai endividado de alguma forma. Então, nós estamos, por conta disso, aumentando o nosso endividamento. E não é só por conta disso. A gente, com a queda de atividade do Brasil, a gente tem um cenário também de queda grande de arrecadação. Então, a gente está vendo queda de arrecadação do CMS, queda de arrecadação PIS, COFINS, imposto de renda, o que seja. Né? O fato é que nós estamos nos encaminhando para um déficit, antes de pagamento de juro, na casa de 550 a 600 bilhões de reais para esse ano. Está falando aí de um déficit entre 7,5% e 8% do PIB. Então, nunca tivemos isso também na história. Mais uma coisa... Alexandre? Só para concluir, Ricardo. Então, estamos indo para um resultado fiscal que a gente nunca teve. Significa que a nossa dívida, que a gente imaginava que ia terminar, quer dizer, no começo do ano, se perguntasse ali para a média dos analistas onde a dívida ia acabar no final do ano, ia acabar ali em torno, um pouquinho abaixo de 80% do PIB, 78% era a mediana do pessoal que projetava isso. A gente vai terminar com uma dívida perto de 90% do PIB, o que nos traz um problema. Então, o que isso significa para frente? Quer dizer, isso é um problema para a inflação hoje? Não. A questão fundamental na dívida, assim, tá bom, ela foi para 90%. A minha perspectiva é que ela vá crescer indefinidamente ou que ela vá se estabilizar. E a minha perspectiva é que a gente vai continuar crescendo indefinidamente, mesmo que esse programa seja temporário. Mesmo que a gente desmonte tudo no ano que vem, porque muito provavelmente essa dívida vai continuar crescendo por um longo período. A gente não consegue, na melhor das hipóteses, estabilizar essa dívida antes de 2025, e isso apenas se a gente for capaz de manter o teto de gastos. Somos capazes de manter o teto de gastos? Não, não somos. Por quê? Porque a gente não fez as reformas. A gente fez a reforma da Previdência, a gente não mexeu na parte da reforma administrativa, não mexeu no Pacto Federativo, não fez a PEC de emergência, a gente não fez rigorosamente nada de outubro, ou setembro, outubro do ano passado, até março desse ano. A gente desperdiçou 6, 7 meses em discussões absolutamente inúteis, e nesse exato momento eu não vejo o governo com a menor capacidade de levar adiante essas reformas. Então, não para hoje, nem para o ano que vem, eu não vejo um problema inflacionário. Mas, quando você vai me perguntar num horizonte de 4 anos, 5 anos, sim, eu vejo riscos bastante sérios para a inflação se a gente não for capaz de avançar na questão de reformas, e eu não estou particularmente otimista a esse respeito. Desculpa, Ricardo, se puder... Não, imagina, tranquilo, vamos lá. Sobre o que você falou a respeito de inflação baixa, juros baixos e a moeda bastante desvalorizada, isso não traz uma esperança de recuperação rápida para um período de 2, 3 anos, sendo esse o cenário?
Eu acho que alguma recuperação vem, mas basicamente, veja, o nosso segundo trimestre, esse que a gente está vivendo, vai ser horroroso. A gente teve a gente conseguiu ver ali um pedacinho do que deve ser o segundo trimestre, quando caiu 10% a produção industrial de fevereiro para março, né? Já corrigindo com sazonalidade. Obviamente, à medida que as pessoas forem saindo da quarentena, a gente vai voltar, vai ter uma recuperação. Vocês viram que algumas coisas voltam a produzir. Mas eu não trabalho com a possibilidade que a gente volte rapidamente, sequer para o nível que nós tínhamos no começo do ano. Porque a gente vai sair fragilizado. Por melhor, quer dizer, não dá para ser contra esse programa de auxílio do governo, mas R$ 600 por mês, vamos lembrar, o rendimento médio ali de alguém no setor informal, quer dizer, sem carteira, trabalha para alguém sem carteira, ele tem um rendimento médio aí da ordem de R$ 1.200, R$ 1.300 por mês. O conta própria está um pouquinho melhor, está mais na casa de R$ 1.500, R$ 1.600 por mês. Essas pessoas, grosso modo, estão perdendo ali R$ 1.000 por mês de renda, vão sair bastante empobrecidas, né? Há empresas que não vão, com todo o esforço que você vai fazer, tem empresas que não vão sobreviver. Vou falar a verdade. Quer dizer, então, basicamente pequenas, micro e médias empresas, né? Mas vai ter um monte de bar, restaurante, salão de cabeleireiro, que simplesmente não vai sobreviver a essa crise. Então, a gente vai perder um pedaço desse capital organizacional também, que não é grande, mas a gente vai perder. Então, demora. Então, assim, de maneira geral, eu não vejo uma recuperação em V para a economia brasileira, né? Eu acho que é uma recuperação lenta, né, que vai acontecer. É melhor ter o juro mais baixo do que o juro mais alto. O câmbio, o dólar mais caro, ajuda alguns setores, notadamente os exportadores. A gente tem visto alguns sinais de balança. A balança comercial, na verdade, melhorou muito mais porque caíram as importações do que porque as exportações subiram, mas, enfim, tem ali algum espaço que pode ser explorado, mas a gente está falando, de qualquer forma, Ricardo, numa recuperação lenta. Então, eu já estou com uma queda aí de 5,5%, 6% para o PIB desse ano. A gente tem capacidade de crescer 3%, 4% no ano que vem. A gente não recupera no ano que vem, que a gente perde esse ano. Então, infelizmente, é esse tipo de cenário que a gente está contemplando, né? Alexandre, de novo, desculpa. Aproveitando só que tem a ver com o assunto, que eu ainda não ouvi o número, e um participante de Santa Catarina pergunta qual é a sua previsão para o desemprego, quantos milhões a mais de pessoas ficarão desempregados pelas suas previsões? Olha, eu estou trabalhando com um número de desemprego na casa de 16%, 17%. Né? A gente está falando... Falar qual que é por que isso aqui não pode... Eu acho que o problema é mais grave do que esse. Falar um pouquinho do que saiu. A gente teve os números de desemprego já de março, né? Se for olhar o desemprego de março, não, subiu e tal. E, de fato, o desemprego subiu em março, né, pela PNAD, que é a medida que o IBGE faz. Agora, ele não subiu muito diferente daquilo que era o padrão sazonal. Quer dizer, normalmente no Brasil o que acontece é o seguinte: de dezembro para março o desemprego sempre sobe, de março para dezembro o desemprego sempre cai, que é a sazonalidade da coisa. Então, quando eu olhei ali para o número, o aumento do desemprego em março não me pareceu exagerado. É para ficar tranquilo? Não, não é. Daí eu fui olhar outra coisa. A gente perdeu, no mês de março, 1.100.000 em postos de trabalho. 1.100.000. Nunca tinha acontecido antes no Brasil. Com um detalhe que é importante, tá? Mesmo esse 1.100.000, ele provavelmente não é, ele está subestimando o número de perda de emprego. É que o número de março que o IBGE apresenta, então, na verdade, é a média janeiro, fevereiro, março, comparado com a média dezembro, janeiro, fevereiro. Então, como a gente está fazendo médias, a gente está perdendo um pouco da gravidade do movimento ali no último mês. Mas esqueça isso. Mas, como eu falo, que a gente perdeu 1.100.000 empregos. Nem todo mundo que perdeu emprego foi procurar emprego. Não pode, já está em quarentena.
Então, essa pessoa não conta como desempregada. Não é que o IBGE esteja errado, nem que eles estejam fajutando o número, não é isso. Mas a definição de desemprego é muito clara. Assim, a primeira pergunta, você está empregado? Estou. Você não está desempregado. Segunda pergunta, você está buscando emprego? Sim. Então, você é desempregado. Você não está buscando emprego, então você não é desempregado. Você está numa terceira caixinha que chama fora da força de trabalho. E muita gente ficou fora da força de trabalho, muita gente ficará fora da força de trabalho. Então, o número de desemprego vai subir muito. Então, na minha conta, o dessazonalizado, quer dizer, já livre disso daí, estava em torno de 12%, um pouquinho abaixo de 12%, quando essa crise, às vésperas da crise começar, ele vai bater 16% ou 17%. Mas a perda de emprego vai ser muito maior. É simplesmente um pedaço das pessoas não vai, boa parte desse período não vai buscar emprego, porque não pode, né? Porque tem uma quarentena, não vai aparecer tanto. Mas a gente está falando de um processo maciço de destruição de emprego e muito rápido. Então, o nível de emprego no Brasil, que bateu ali 94 milhões de pessoas, mais ou menos, em termos de 94,5 em termos dessazonalizados, eu estou imaginando que isso aqui volte rapidamente para 91, 90, quer dizer, está falando de um processo muito grande de destruição de emprego. Então, a melhor medida nessa hora não é nem olhar a taxa de desemprego propriamente dita, é o nível de emprego mesmo, que vai dar uma ideia melhor do que está acontecendo no mercado de trabalho. O que está acontecendo é muito, muito feio. Uhum. Um outro cliente pergunta, claro, é um interesse, né? Nós reunimos investidores aqui. Que você acha das perspectivas da Bolsa de Valores para esse ano e para o ano que vem? Acabamos de dar o panorama, empresas perdendo dinheiro, exportadoras ganhando mais porque o dólar fica forte, um presidente do Banco Central, Roberto Campos, falando que eventualmente pode começar a comprar ativos que nos Estados Unidos se refletiu na subida rápida da Bolsa, quando o Fed começou a inundar o mercado de recursos, comprando ativos. Aproveitando esse gancho, o que você acha? O Banco Central do Brasil vai atuar dessa forma como o Fed atua, entrando nos mercados de crédito, comprando ações de empresas? Isso vai refletir na Bolsa? A recuperação da Bolsa pode ser mais rápida do que a da economia? Eu acredito que pode. Eu não sou um grande entendedor do assunto, né? Mas, enfim, eu acho que pode, porque normalmente, como lá fora, quer dizer, a Bolsa está recuperando nos sinais em que a economia ainda está afundando, porque, enfim, ações, quer dizer, a ideia dos ativos é sempre, a gente está tentando olhar para frente uma promessa, uma expectativa sobre o que vai acontecer com os rendimentos. Então, tem ali essa história. Agora, mas a parte, acho que é onde eu consigo talvez adicionar mais da tua pergunta, assim, de fato, eu tinha mencionado rapidamente, o Federal Reserve ele fez uma atuação que é agressiva, né? Ele entrou nos mercados de crédito, ele está comprando já há algum tempo, ele começou a comprar não só títulos públicos, que ele já fez. Oi, acho que tivemos aqui um pequeno problema. Então, até agora, o Banco Central do Brasil não pode fazer isso, né? Está em curso, está sendo aprovado esses dias uma emenda constitucional, conhecida como emenda do orçamento de guerra, que, entre outras coisas, permite que o Banco Central atue nesses mercados, né? O formato final foi aprovado na Câmara, voltou para o Senado, sofreu alterações, voltou agora para a Câmara e está sendo aprovado. Então, o Banco Central vai poder não só adquirir títulos públicos, sob condições, quando há uma condição de calamidade pública, como a gente vive hoje, mas também entrar no mercado de créditos privados. Então, acho que o Senado restringiu, já tinha restringido algumas coisas, né? A versão original da Câmara dava uma latitude enorme para o Banco Central. O Senado restringiu, porque, enfim, receia, e não por falta de motivos, que haja abusos na coisa, porque a gente viu o que aconteceu com o BNDES, né? Então, primeiro tinha limitado um certo número de instrumentos e também tinha limitado uma questão de avaliação de nota de crédito. Então,
o Senado impôs uma restrição de que modalidades podia, mas principalmente tem que ser nota BB menos para cima, né, por alguma das agências de avaliação de crédito. O que permaneceu na Câmara é que tem que ser BB menos para cima. Então, o Banco Central vai poder entrar nesse mercado de crédito? Sim, vai poder entrar, mas com menos poder de fogo do que se imaginava, né? Porque não é uma questão de, quer dizer, para micro e pequena empresa em particular, não é uma questão do crédito ser bom ou ser ruim, né? Pode até ser um crédito ótimo, só que ele não vai ter avaliação nenhuma, por uma razão óbvia que ninguém vai pagar para uma agência de avaliação de crédito observar ali o crédito do bar da esquina, né? E a ideia de que você, obviamente também o Banco Central não ia dar crédito diretamente para o bar da esquina, mas a ideia é que bancos conseguissem, basicamente, montar uma carteira de crédito de pequenas e médias empresas, e você vende aquele, como você faz uma securitização daquilo, e vende para alguém. Aí o Banco Central poderia comprar. O problema é que, para esse pessoal, provavelmente não vai ter nenhuma avaliação de crédito, então eu acho que o poder de fogo para auxiliar a pequena e média empresa vai ser menor do que lá fora. Enfim, também, veja, o cobertor está extraordinariamente curto em vários aspectos no Brasil. Então, de fato, quando a gente quer cobrir os pés ali, a gente vai deixar a cabeça descoberta. Então, se você quer ajudar a pequena e média empresa do Brasil, você corre o risco de deixar um papagaio, quer dizer, deixar um risco para o Tesouro que é gigantesco. Se você quer cobrir o risco do Tesouro, você corre o risco, você acaba deixando de fora a gente que, enfim, poderia até ser um bom risco de crédito, mas você não vai ter como saber. Então, Alex, eu vejo, só concluindo, eu vejo o Banco Central, sim, atuando nisso, né? A Bolsa pode reagir mais forte? Pode, mas, enfim, não acho que vai ser similar ao que a gente viu lá fora, não. Ricardo, desculpa. Vamos lá. No Brasil, desde a coroa, a gente sempre teve uma crise política no Brasil. E mesmo assim, a gente sempre teve momentos com muito crescimento, momentos com forte crescimento. O que explica o que a gente tem agora, cenário político, contra o que a gente pode ter de crescimento do país? É uma boa pergunta para finalizar, porque a gente está chegando aí no nosso fim, e eu acho que você, como economista e como cidadão, como é que você vê a crise política e uma crise sanitária ao mesmo tempo, né? Vamos tentar resumir isso e dizer, bom, está sendo tratada de forma certa a pandemia? 2, as recentes demissões que o presidente Bolsonaro promoveu do ministro da Saúde, do ministro da Justiça, colocam em risco o superministro Paulo Guedes? Ou seja, vamos terminar hoje essa live com o Alexandre dizendo o que ele acha dessa crise política concomitante a uma crise sanitária. Eu acho um negócio assim, extraordinário. A crise sanitária, você não tem muito, quer dizer, é uma coisa que você não tem nenhum poder. Aconteceu, né? Então, sei lá, alguém resolveu fazer uma sopa de morcego na China e, enfim, se infectou, e aí isso espalhou. E, obviamente, a reação do governo chinês foi horrorosa, ocultou, etc. E aí permitiu que isso saísse. Você não tem muito que você possa fazer, né, para evitar que isso aí se tornasse uma crise sanitária. Agora, o agravamento da questão sanitária, a crise política, eu acho que ela é assim, uma coisa que deve ser colocada exatamente na conta do presidente da República, né? É uma pessoa despreparada para o cargo, né? Lhe falta repertório, lhe falta grandeza para entender o desafio. É curioso que boa parte dos líderes mundiais, né, e de todos os matizes ideológicos, né, muitos aproveitaram, inclusive, a situação, porque você tem uma situação de crise, a reação da liderança nacional, ela, se for bem percebida, ela melhora aquela perspectiva. Então, assim, a gente vê uma melhora de avaliação de um monte de gente que reagiu à crise. Teve alguns que demoraram mais, né, mas, eventualmente, entenderam. O presidente não parece ter entendido, não parece ter tido a capacidade de entender. Então, o que a gente tem uma resposta descoordenada à crise. Então, ficou basicamente na mão dos governadores. Cada governador fez o seu.
Até onde eu consigo entender, eu estou em searas que certamente não são as minhas, né? Eu acho que a resposta do tal tentativa de fazer o achatamento da curva, quer dizer, não permitir que a intensidade da epidemia chegasse a um ponto que sobrepujasse a capacidade de tratamento, é a resposta correta. E, obviamente, acho uma bobagem extraordinária. Aumentou o número, portanto, não funcionou a quarentena. Eu queria ver como é que seria isso aqui sem quarentena. Sem quarentena, a gente já estaria numa situação, acho que, absolutamente descontrolada. E não precisa muito, quer dizer, basta olhar o que está acontecendo. O que aconteceu na Itália, onde se demorou para fazer isso, o que aconteceu na China, onde eles persistiram, pelo menos inicialmente, eles também passaram por um movimento de negação disso, permitir que o sistema de saúde fosse sobrepujado. Aqui a gente ainda não chegou nessa situação, mas esse risco ainda não está totalmente afastado. Inclusive porque aqui, do ponto de vista de escala social, essa foi inicialmente uma doença de gente rica, gente que viajou para o exterior, se contaminou e trouxe. A gente ainda não viu essa doença, infelizmente, se espalhar nas camadas mais pobres da população. E aí, eu acho que é aí onde tem muito menos capacidade seja econômica, de ficar isolado, porque as pessoas, bem ou mal, têm que trabalhar, elas não estão numa situação como a minha, que posso trabalhar de casa, fazendo aqui essa apresentação, escrevendo meus textos, escrevendo coluna para jornal, participando de outras coisas online. Então, não tem essa possibilidade, precisam ganhar a vida, não tem, enfim, convivem famílias apertadas, enfim. Então, acho que aí a gente tem uma situação para lá de complicada. Então, acho que a nossa resposta foi muito ruim, de maneira geral. O que mais me assusta não é só isso, a gente imaginava que, a essa altura do campeonato, a gente já tivesse uma condição de ter feito uma testagem da população. A gente está muito para trás na questão de testagem, então a gente não tem uma ideia precisa do tamanho disso. Então, os países que conseguiram sair rápido disso não era só uma questão de quarentena, mas era de testar as pessoas, localizar e ver quem teve em contato, e aí conseguir, de alguma forma, conter isso. Taiwan fez isso de uma maneira absolutamente magistral. Singapura também, verdade que são países menores, mas a Coreia fez isso. Coreia, embora seja um país menor do que o Brasil, um país densamente populado, conseguiu fazer esse tipo de coisa. A Alemanha fez. Enfim, a gente perdeu esse tempo, a gente não fez testagem. Isso eu ponho muito na culpa, é do governo federal mesmo. Tá? Então, quer dizer, insistir na ideia de que isso aqui era uma gripezinha ou que foi uma coisa que foi bolada para gerar uma crise econômica para apeá-lo do poder, só mostra a pequenez do pensamento, a mediocridade, a mesquinharia do presidente da República. Inclusive os motivos pela demissão do ministro da Saúde, em particular, né? A gente vê, foi puramente uma questão de ciúme, não tem outra palavra para isso. Ciúme. O cara ficou mais popular, foi visto como, né, uma potencial ameaça. E no caso da demissão do ministro da Justiça, aí é uma coisa ainda mais mesquinha, que não é uma questão sanitária, é basicamente uma proteção à prole, né? Há uma preocupação de que investigações da Polícia Federal pudessem eventualmente chegar muito perto de apoiadores ou mesmo de familiares do presidente da República. Isso ameaça o Paulo Guedes? Acho que em alguma medida, sim. Eu acho que, enfim, dada a propensão que esse governo tem para praticar um nobre esporte do tiro ao pé, eu não descarto nada, né? Não descarto até que, né, der lá uns 5 minutos, quando baixar a dose do remédio, o presidente da República tem algum arrobo desse, agora precisa funcionar, vamos tentar um outro caminho. Não acho que vai acontecer agora. Agora, essa crise política, ela é fruto, ela é absolutamente gerada no Brasil, gerada na figura do presidente da República e do seu círculo próximo. Então, um pedaço, eu mencionar aqui, muita coisa de dólar ou de bolsa, ela é lá de fora, porque o mundo está ruim. Agora, tem um pedaço, e um pedaço que não é pequeno, que ele vem exatamente da figura da liderança do governo federal, ou da falta de liderança do governo federal nesse momento. E é o que me preocupa, porque eu olho para frente e falo, a gente vai sair fragilizado disso. Mais do que nunca, a gente precisaria de um estadista, alguém que conseguisse forjar uma coalizão. Quando eu falo coalizão, não é comprar meia dúzia de deputados do Centrão para acabar com o risco de impeachment. Eu falo coalizão assim,
Então, olha, a gente tem este problema aqui, a gente vai sair com um endividamento de 90% do PIB, se não fizer nada, esse negócio, não é que ele vai para 100, ele vai para 100, vai para 105, 110, a gente vai ter um problemaço. Então, a gente precisa fazer uma série de reformas, então a gente vai precisar fazer uma reforma administrativa, a gente vai precisar dar um jeito de fazer com que os estados também se reformem, a gente vai ter que se engajar numa reforma tributária para melhorar a produtividade, entre outras coisas, a gente vai ter uma agenda de comércio exterior, enfim, tem um sem número de reformas que a gente precisa fazer. A gente tem na Presidência da República uma pessoa cujo objetivo imediato é proteger a filharada. E aproveitando esse gancho, na nossa última live com o Dr. Miguel Reale Júnior e o deputado René Cuquier, foi falado da possibilidade e da probabilidade de um impeachment do Bolsonaro e assumiria um Mourão num governo de coalizão que seria muito mais propício para fazer essas reformas que você está dizendo. Inclusive, o próprio Temer, se não tivesse tido lá a escuta do Joesley, teria conseguido fazer as reformas antes do que elas foram, a reforma da Previdência, especificamente. Então, podemos também, nessa nossa live de hoje, concluir algumas coisas como o dólar forte veio para ficar, porque ele não depende só do Brasil, ele é uma força mundial. As empresas exportadoras vão se beneficiar. Bolsa é uma incógnita, porque lá fora a Bolsa americana disparou na frente, porque já prevê que as ações do Fed vão melhorar a economia, que a pandemia vai acabar, que a maior economia do mundo volta a crescer. Aqui nós temos um agravamento, que é a crise política. Já não existia a coordenação das reformas, agora parece que ela está cada vez mais distante. E para sair, então, desta situação, e uma vez que o presidente deu vários motivos, você também acredita que o impeachment poderia ser a solução? Eu acho impeachment sempre uma solução traumática, né? Quer dizer, e se acontecer, a gente para fazer conta, é um negócio assustador. Quer dizer, a gente basicamente elegeu 5 presidentes da República, e se acontecer, dos 5, 3 teriam sido impedidos, né? E um não teria sido impedido, mas foi para a cadeia do mesmo jeito. Quer dizer, então, o nosso track record é horroroso nesse aspecto. Mas, com todos os problemas, eu acho que ele é mais uma solução do que um problema, né? De fato, o presidente é incapacitado para levar adiante as reformas. Obviamente, não vai acontecer já. Eu acho que não é uma coisa para amanhã. A gente vai ver uma mudança de orientação. O presidente que falava grosso com o Centrão, né, como é que era a história? Era Tigrão, vai virar Tchutchuca, né? Do Centrão. E o Centrão, assim, tem uma capacidade de trair que é um negócio extraordinário, né? Então, lembra todos a história do deputado Onair Eves, né? Para quem tem idade, lembra disso, que era aquele grande apoiador do Collor, né? Que, na hora H, obviamente, votou a favor do impeachment do Collor. Então, enfim, tem essa traição tá inscrita no DNA do Centrão. Não é só uma rima, né? Então, eu vejo ali... Sim, eu acho que tem essa possibilidade. Entre nós, assim, e aqui não tem nada, não vai nenhuma análise política sofisticada, nada disso. Mas, assim, num governo que seja incapaz de dar as respostas que o país precisa, o mundo político, eventualmente, vai digeri-lo e expeli-lo. Acho que é isso que vai acontecer. Então, eu acho que é muito alta a chance do presidente não concluir o seu mandato. Se o general Mourão vai conseguir fazer melhor, a gente torce, né? Ao contrário do Temer, ele não tem a vivência parlamentar que permite uma construção rápida de uma coalizão. Ao contrário do Temer, ele não tem um passado para lá de complicado que pode gerar os tipos de problema que não permitiram que o Temer fizesse as suas reformas. Enfim, aí a gente teria um futuro mais em aberto, mas aí enfim, a minha bola de cristal está particularmente nublada de 2021 para frente. Bom, então agradeço ao Alexandre Schwartzman pela participação. Só nos resta acompanhar a economia
e lembrar de tudo que a gente falou aqui, lembrar de todas as palavras do Alexandre e, claro, torcer para esse coronavírus acabar o mais rapidamente possível, mas, de qualquer forma, o meu obrigada a todos vocês que participaram e me ajudaram a usar um lencinho em cima do pijama, né? Porque senão era pijama o dia inteiro sem lencinho. Primeira camisa que eu estou usando isso mesmo. Obrigada a todos e até semana que vem. A gente vai estar anunciando essa semana ainda qual é a nossa próxima live. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada. Até logo. Obrigado. Vamos torcer. Vamos torcer. Valeu. Tchau, tchau a todos.